Bezerra Hashem, Daf Nun Chet de Eruvin. Estamos Daf Nun Zayin Amud Bet, Daf Nun Zayin no verso, na quarta linha de baixo para cima, na Mishnah. El Modedin ela bechever shel chamishim amah. A Mishnah vai lidar como podemos medir o Tchum, com quais instrumentos vamos medir o Tchum, aqueles 2.000 amos, aquele quilômetro em volta da cidade, para a pessoa poder viajar em Shabbat. Fala a Mishnah, El Modedin ela bechever shel chamishim amah. Temos que medir o Tchum com uma corda que mede 50 amah, 25 metros. Não uma corda menor nem uma corda maior. Agora vai explicar por quê. Essas duas pessoas que estão segurando essa corda têm que segurar a corda na altura do seu coração, para que não tenha aqui nenhum ângulo e o tchum saia perfeito. Essas duas pessoas realmente têm uma estatura média e as pessoas segurando na altura do coração vão estar em linha reta. Continua, você estava medindo os 2.000 amah do Tchum e chegou até um vale ou um gader. Um gader é um muro, porém é um muro que caiu, virou uma pilha de pedras. As pessoas podem caminhar sobre essa pilha de pedras, atravessam isso. Como a pessoa vai medir o Tchum aqui, com relação a esse vale, com relação a essa pilha de pedras, fala Mishnah, Mavlio, Vechoser Lemidato, dois casos. Fala a Mishnah, o primeiro caso é Mavlio, a pessoa pode desconsiderar esse vale e desconsiderar essa pilha de pedras. Agora vamos explicar que tem uma condição, que a pessoa consiga medir todo esse vale, ou toda essa pilha de pedras com essa corda de 50 amah, ou seja, a largura desse vale e a largura dessa pilha de pedras vai até 50 amah. Se assim desconsideramos a inclinação do vale e a inclinação dessa pilha, é como se fosse uma área plana. Fala a Mishnah, um outro caso. Se a largura desse vale, a largura dessa pilha de pedras mede mais do que 50 amah, a pessoa não pode lavlia, não pode desconsiderar essa pilha ou esse vale. O que a pessoa pode fazer é se desviar para a direita ou para a esquerda e procurar nessa mesma linha que a pessoa parou de medir o tchum. A pessoa procura um local nesse vale, um local nessa pilha que tem uma largura menor do que 50 amah, aí a pessoa pode lavlia, pode desconsiderar esse vale, desconsiderar essa pilha. E aí fala a Mishnah, depois que a pessoa desconsiderou essa distância, a pessoa tem que voltar até onde estava medindo o tchum e continuar a partir dessa largura do vale. Depois que ele mediu toda essa largura do vale, a pessoa continua medindo o tchum como se fosse que toda essa largura do vale fosse uma área plana. Mesma coisa com relação à pilha de pedras. E guia alahar, a pessoa chegou até uma montanha. Mavliou, a pessoa pode também desconsiderar essa montanha como se fosse uma área plana. Ou seja, se a montanha média tem uma largura de 50 amah, a pessoa poderia esticar essa corda de 50 amah sobre essa montanha. Então a pessoa pode lavlia, desconsiderar essa inclinação da montanha como se fosse uma área plana. Porém, se a montanha mede mais do que 50 amah, então a pessoa não pode mais lavlia, como já vimos anteriormente. A pessoa só pode lavlia, desconsiderar a inclinação, somente se a pessoa pudesse medir toda essa largura com uma corda de 50 amah. Aí desconsideramos as inclinações que temos entre esses 50 amah. Porém, se a pessoa tem aqui uma montanha que mede mais do que 50 amah, a pessoa tem que se desviar ou para a direita ou para a esquerda, procurando alguma área nessa montanha que mede até 50 amah. A pessoa vai fazer o conceito de avlá, desconsiderar essa inclinação da montanha e depois ele volta para a linha que ele estava medindo o tchum e continua medindo os 2.000 amah do tchum. Fala a Mishnah, quando a pessoa pode se desviar para a direita ou para a esquerda, procurando essa largura até 50 amah, somente a pessoa não vai sair fora do tchum dos 2.000 amah da cidade. Agora vamos explicar por que isso é necessário. Continua a Mishnah, se não é possível lavlia, não tem nenhuma área que tem uma largura até 50 amah, ou com relação a esse vale, ou com relação a essa montanha, ou com relação a essa pilha de pedras, você não pode fazer o conceito de avlá. O que a pessoa faz? Bezu amar abidostai barianai, isso falou, sabe, Mishum Rabi, nome de Rabi Meir, chamate shemekadrim baarim. Fala aqui, Rabi Meir, eu escutei dos rabinos shemekadrim baarim. Mekadrim significa furar, ou seja, vamos considerar que existe um túnel na base dessa montanha, como se não existisse a inclinação da montanha, e vamos só medir a largura dessa montanha. Agora vamos explicar como se faz isso. Mesma coisa com relação ao vale, vamos considerar que existe só a largura desse vale, porém desconsiderar a inclinação desse vale. Vamos explicar como se faz também isso. Então, qual é a fonte que medimos o tchum com uma corda
que mede 50 amá. Amara viu da Amará, falou o sábio, de Amarca, que falou o Passuk, Orechachatzer me'aba amá. O comprimento do pátio do Mishkan media 100 amá, 50 metros. Verochav Hamishim Bachamishim, e a largura do pátio do Mishkan, que o povo tinha no deserto, media 50 amá. Porém, aqui a Torá fala 50 por 50 amá. A largura não é 50 por 50, a largura é 50 amá. E todo o pátio mede 50 por 100 amá. Por que a Torá fala que a largura é 50 por 50? Isso deve ser uma alusão para uma certa alahá. Falou a Torá, temos que medir o pátio do Mishkan com uma corda que mede 50 amá. É a mesma coisa com relação ao trum. Aqui aprenderam os sábios que qualquer medida de distância temos que medir com uma corda que mede 50 amá, 25 metros. Pergunta, já usamos esse passuco para outro ensinamento? Litol Hamishim, Ulusavev Hamishim, com relação a essa alahá de Karfaf, que vimos no Daf anterior, essa macron que é e Hamim com relação ao Karfaf. Agora fala no começo da Masech, da Rav Gimel Amud Bet, que aprendemos a área do Karfaf, que mede 70 amot e 2/3 de uma amá quadrados, mais ou menos 35 metros quadrados, do pátio do Mishkan. Mas fala da Rav Gimel Amud Bet, uma vez que o pátio do Mishkan media 50 amá por 100 amá, e a Torá falou Hamishim Bachamishim, 50 por 50 amá é a largura do Hatzer Mishkan, do pátio do Mishkan, porque a Torá falou 50 por 50, deve ser que a Torá falou para pegar esses 50 por 50 amá, que o comprimento é maior do que a largura, distribuir em volta do Hatzer Mishkan, tornando um quadrado, e medir aqui a área do Karfaf. Vai ser uma área clássica para calcular recintos, e essa área do Karfaf que vimos no Daf anterior. Então, como podemos aprender desse Passuk, que usamos uma corda de 50 amá? Já aprendemos uma outra alahá com relação à área do Karfaf. Se o Passuk fosse só falar com relação àquele caso, Lei Makra, já ia falar diferente. Hamishim, 50, 50. É suficiente para a gente aprender essa alahá do Karfaf, mas Hamishim, Hamishim, porque a Torá falou 50 por 50. Que a gente vê que tem duas alahot que se aprende nesse passo. Também a alahá com relação ao Karfaf, também a alahá com relação à corda de Hamishim amá 50 amá. Continuou pachot veloyote. Não podemos usar uma corda que mede menos do que 50 amá ou mais do que 50 amá. Pergunta por quê? Tá na fala breta. Lo pachot mipnei chamar b. Não podemos usar uma corda que mede menos do que 50 amá, porque a pessoa vai acabar aumentando o trum. Veloyote. Não podemos usar uma corda que mede mais do que 50 amá, porque a pessoa está reduzindo o trum. Ou seja, existe uma tendência de que duas pessoas estão segurando uma corda curta, então eles têm uma tendência de esticar essa corda. Duas pessoas que estão segurando uma corda larga, eles têm a tendência de dobrar essa corda. Então fala aqui a Gemara, se fôssemos medir o trum com uma corda curta, menor do que 50 amá, então as pessoas iam acabar esticando essa corda e iam medir mais do que 2000 amá. E vão acabar saindo fora do trum. E não pode usar também uma corda que mede mais do que 50 amá, que a tendência é dobrar essa corda. E se eles vão dobrar essa corda, vão medir menos do que 2000 amá de trum. Então por isso os sábios estabeleceram um equilíbrio de 50 amá, que é uma corda exata, que não temos a tendência nem de esticar essa corda, nem de dobrar essa corda. Continua Maravasi, falou Ravasi. El modedin ela bechever shel afaskima. Fala os sábios, só medimos com uma corda desse material chamado afaskima. Mas afaskima, que significa esse material? Amarabiaba nargila. Falou Rabiaba, é um material chamado nargila. Mas nargila, que material é esse? Amarabiakov, dikla dechad navra. É uma fibra que cresce em volta da palmeira. Esse material é um material perfeito para medir o trum. E Kadean tem uma outra versão. Mas afaskima, que significa esse material chamado afaskima? Rabiaba nargila. Fala Rabiaba nargila. Com relação a essa segunda versão, nargila significa uma corda feita de cascas da árvore da noz. Ou seja, dentro dessas cascas tem fibras, e dessas fibras fazemos cordas e podemos medir o trum. Rabiakov, dikla dechad navra. Rabiakov discute e fala que essa afaskima é outro material, essa fibra que nasce em volta da palmeira. Continua Tânia, Amar Rabi Yoshua ben Hanana, falou o sábio. O melhor material para medir o trum seriam correntes de ferro que não se esticam. O que podemos fazer? A Torá fala que para precisar medir distâncias com relação a alahot, temos que medir com cordas, não com correntes.
Não podemos usar corrente mesmo que seja um material melhor. Pergunta Ve'aktiv. Isso é sido um outro passo com relação a medidas. O Biada Ish Kneamida. A pessoa que está medindo a área do Bet HaMikdash para a construção do Bet HaMikdash, ele segurava um bambu, não uma corda, porque com relação ao Tchum, a gente fala que tem que usar uma corda. Fala, o Letare, não, lá ele estava medindo os portões do Bet HaMikdash. Porém, o recinto do Bet HaMikdash era medido com uma corda. Por isso também medimos as distâncias do Tchum com a corda. Continua, Taner Rav Yosef, falou o sábio. Shloshah Havalim, temos 3 alachot diferentes, que cada uma tem uma corda diferente. Shel Megag, de cana. Shel Netzar, de essa fibra que nasce em volta da palmeira. Veshel Pishtan, e do linho. Shel Megag, la pará. Com relação a qual usamos essa corda feita de cana para amarrar a pará do mar. Amarramos a pará do mar antes de fazer a shritá dela com essa corda de cana. Detnar, vamos falar Mishnah. Kaftua bechevel amegag, amarraram a pará do mar com a corda de cana. Venatnua algav marachta. E colocaram ela sobre as madeiras que iam acender para queimar a pará do mar, para fazer a cinza da pará do mar, para fazer a purificação. Usaram essa corda de cana, que é uma corda que não recebe impureza, e não vai purificar com certeza a pará do mar. Sheletzarim, com relação a qual usamos essa corda feita dessa fibra que nasce em volta da palmeira. Lesotá, com relação a Sotá. Sotá é uma esposa que foi suspeitada, ela ficou sozinha com um outro homem depois que o marido advertiu ela. O marido suspeitou que ela também se impurificou, ele tem que levar ela no Bet HaMikdash. E o Kohen tinha que pressionar essa Sotá para que ela confesse se ela se impurificou ou não, antes dela beber essa água especial que verificava se ela está impura ou não. O Kohen rasgava parte da roupa da Sotá para envergonhar a Sotá, para pressionar um pouco. Sobre isso fala que é Mishnah de Tnan, depois que o Kohen rasgou um pouco a roupa da Sotá, ele traz essa corda feita dessa fibra que nasce em volta da palmeira, e amarrava a roupa da Sotá para manter essa roupa só um pouco rasgada, não muito rasgada. Não é necessário um rasgo grande, é só para pressionar um pouco a Sotá. E usavam essa corda feita dessa fibra da palmeira. Shel Pishtan, com relação a qual usamos uma corda feita de linho, para medir os recintos, para medir o Tchum. Ou seja, conforme essa opinião de Rav Yosef, não usamos uma corda de afasquima, aquela corda feita com a fibra da palmeira, usamos a corda feita de linho para medir o Tchum. Isso é uma machloket com relação a isso. Continua, Yamoded Veigi, a pessoa estava medindo o Tchum, e ele chegou num vale ou numa pilha de pedras, falando, Midetani, Rosele Midatom. Uma vez que a Mishnah falou que a pessoa vai voltar até o lugar onde ele estava medindo o Tchum. O que significa isso? Essa é um caso que a pessoa chegou até um vale, e a largura desse vale é maior do que 50 amá. A pessoa tem que se desviar ou para a direita ou para a esquerda, buscando aqui uma largura até 50 amá, para fazer a avlá, desconsiderar essa inclinação do vale. Uma vlió, a pessoa considera como se fosse uma área plana. Vetsofe, a pessoa calcula a largura do vale, na altura que estamos calculando o Tchum, que é Neged Midato, Vechoser. E a pessoa tem que voltar até essa linha que estava medindo o Tchum originalmente e continuar medindo o Tchum, considerando toda essa largura do vale como se fosse uma área plana. Isso foi lá a Mishnah. Você vê da nossa Mishnah como está citado naquela braita. A pessoa estava medindo o Tchum. E o Tchum chegou num vale. Mas a pessoa pode desconsiderar esse vale com uma corda de 50 amá. A pessoa pode desconsiderar, é como se fosse uma área plana, vem lá, porém se a largura é maior do que 50 amá, e uma corda de 50 amá não alcança os dois lados, a pessoa se desvia para a direita ou para a esquerda, procura algum lugar nesse vale que mede até 50 amá, e desconsidera esse vale, como já vimos, uma vlió, a pessoa calcula a largura desse vale, depois ele volta aonde estava medindo o Tchum originalmente, naquela mesma linha, e continua medindo o Tchum.
Você vai falar que a Gemara, que a nossa Mishnah, citou a mesma alahá que você citou na Braita. Continua. Imayagai meukam. Se fosse um vale, porém um vale torto. Por exemplo, ele ocupa toda a frente norte da cidade e também parte do leste. Porém, na frente norte, que estamos medindo o Tchum nesse caso, não tem aqui nenhuma distância até 50 amá, só maior do que 50 amá. Não podemos fazer avlá, desconsiderar esse vale naquele lado norte. Porém, do lado leste, por exemplo, temos um pedaço desse vale que mede até 50 amá. Será que podemos fazer avlá do lado leste referente ao lado norte ou não? Fala que o sábio Makdir Veolé, da pessoa não pode fazer avlá, tem que fazer aquele conceito de Makdirim. Vamos medir só a largura desse vale, desconsiderando a inclinação desse vale. Ou seja, não podemos fazer avlá do lado leste para o lado norte. O motivo disso, falam os comentaristas, é para as pessoas não chegarem a pensar que podemos fazer avlá de um vale que mede mais do que 50 amá, mas as pessoas não vão ver que do lado norte tem essa avlá, vão pensar que não é necessário até 50 amá, então vão perceber que do lado leste tem aqui essa avlá. Para as pessoas não errarem, estamos falando que é proibido fazer avlá desse vale que na direção norte que estamos medindo o Tchum nesse caso, não tem nenhuma largura até 50 amá, são mais do que 50 amá. Agora vamos ficar na frente como se faz esse conceito de Makdirim. Só medimos a largura do vale e não a inclinação do vale. Higia lekot, a pessoa estava medindo o Tchum e chegou até um muro. Como a pessoa pode continuar o Tchum? Ele não falam para ele Ikova koter, considera como se tivesse um furo no muro, ou seja, mede só a largura desse muro. A pessoa traria duas hastes e colocaria essa corda em cima dessas duas hastes e mediria a largura do muro. Não obrigam ele a fazer isso. Elomdo veolechlo. A pessoa pode calcular de cabeça quanto mais ou menos mede a largura desse muro e pode continuar medindo o Tchum. Agora vamos explicar por quê. Na Mishnah falou diferente, não calculamos de cabeça. A pessoa tem que calcular exatamente. Pensar que ele vale, por exemplo, que não temos aqui uma avlá na frente, então a pessoa está calculando o Tchum, a pessoa tem que se desviar para os lados e procurar uma avlá dos lados. Depois a pessoa tem que exatamente calcular a largura de todo esse vale e continuar medindo o Tchum. A pessoa não pode calcular esse vale de cabeça. Porque com relação ao muro, a pessoa pode calcular de cabeça. Resposta: Resposta é que com relação a um vale, é fácil calcular exatamente a largura desse vale, porque é uma área plana. Porém, aqui com relação ao muro, não é fácil medir a largura de um muro que é alto, não é fácil trazer as hastes e calcular com a corda, então se eles não obrigaram ele a fazer dessa forma, facilitaram para ele calcular de cabeça o suficiente. Continua Maravilhá, falou Maravilhá, Amara Shmuel é o nome de Shmuel. Loshanu, quando é que se aplica essa alahá, que obrigamos a pessoa a fazer makdiri? Pois não podemos fazer avlá, considerar que todo esse vale é plano, então fazemos o conceito de makdiri. Para introduzir o conceito de makdiri, trazemos uma corda que mede 4 amot, e duas pessoas seguram essa corda, sempre na horizontal. Uma pessoa vai segurar a corda na altura de seus pés, a outra pessoa vai descer um pouquinho nessa inclinação do vale e segurar a corda na altura do seu coração. E vão medir os primeiros 4 amot, os primeiros 2 metros de todo esse vale. Assim por diante vão se deslocando na horizontal, como se não houvesse aqui uma inclinação. É como se todo esse vale fosse na horizontal. Discutindo a inclinação, temos uma área menor desse vale e facilitamos a alahá. Não ocupamos mais espaço do Tchum, só com a inclinação desse vale. Sobre isso falar aqui a Agmará. A Maravilha Shmuel falou o sábio. Loshano, quando é que obrigam as pessoas a fazerem esses makdirim, calcular essa inclinação do vale na horizontal? É só se não é muito íngreme. A forma de calcular se é bem íngreme ou não é se a pessoa pegasse uma vara, agora isso na frente que é uma vara que mede 4 a 2 metros, amarrasse uma corda na ponta dessa vara, amarrasse um peso no fim dessa corda, e verificasse se esse fio não desce em linha reta, um ângulo de 90 graus do chão, por exemplo, e sim ele encosta um pouco na inclinação desse vale,
então não é um vale tão íngreme assim, as pessoas podem sim fazer esse conceito de Makdirim, medir a inclinação do vale com essa corda de 4 amot, como vimos a corda vai estar na horizontal. Isso fala aqui a Gemara, porém, tem uma outra situação, porém se esse fio que tem o peso, ele desce realmente na vertical exatamente, um ângulo de 90 graus do chão, sem encostar nas paredes desse vale, você desconsidera a inclinação desse vale, só mede o chão do vale. Isso fala aqui a Gemara, por quê? Porque essa inclinação do vale mede menos do que 4 amot. Menos que 4 amot pela Lahá não é um recinto, não é uma distância considerável, então os sábios desconsideraram essa inclinação e não tem a obrigação de calcular essa inclinação do vale. Com relação às leis de Avlá, se temos um vale que mede até 50 amot, desconsideramos toda a inclinação desse vale, como se fosse uma área plana. Qual é a profundidade máxima desse vale para desconsiderarmos essa inclinação do vale? Amar Yosef, Alpaim, até 2.000 amá, que é a distância do Tchum. Vimos com relação a Shabbat, por exemplo, temos uma cidade, temos 2.000 amá em volta da cidade, que era do Tchum. É uma área referente à cidade. Aqui também, se temos uma profundidade até 2.000 amá, de cima do vale até o chão do vale, esses dois pontos estão conectados, é como se fosse numa mesma área. Aqui fala Yosef, se temos uma largura até 50 amá, desconsideramos completamente essa inclinação, é como se fosse uma área plana. Como se fosse que o chão do vale está realmente no nível dessa quina do vale, sobre o vale. Porém, se a profundidade é maior do que 2.000 amá, não existe uma conexão entre as quinas do vale, o topo do vale e o chão do vale, então não podemos desconsiderar essa inclinação, temos que fazer esse conceito de Makdirim, que vamos ver na frente como se faz. Pergunta agora, Eiti vem Abai. Abai perguntou para Yosef. Amok mea verochav hamishim mavrio. Se a profundidade vai até 100 amá e a largura vai até 50 amá, então podemos desconsiderar a largura desse vale, esse conceito de Avlá, e saber que a profundidade máxima é até 100 amá, não 2.000 amá, não como Rav Yosef falou. Vem lá, vem mavrio, para isso a profundidade é maior do que 100 amá. Ou a largura é maior do que 50 amá, não é possível fazer esse conceito de Avlá, desconsiderar a inclinação do vale como se fosse uma área plana. Responde o meu Rude Amar que é Acherim. Já viu você sendo como Acherim? Acherim era Bimeir. Detalhe como falar a Breta. Acherim, o único fala Acherim. Afilo Amok Alpaim. Verochav Hamishim Avio. Mesmo que a profundidade desse vale são 2.000 amá e a largura são 50 amá, podemos tornar esse vale como se fosse uma área plana. Mavio, desconsiderando a inclinação desse vale completamente. Ou seja, uma machloket aqui entre Tanakama que fala que é até 100 amá, 50 metros de profundidade, e a Rim que fala que é até 1 km de profundidade, 2.000 amá. Continuamos aí, cadê? Tem uma outra versão do que Rav Yosef falou. Amar Rav Yosef falou Rav Yosef, afilieter me'alpaim. Mesmo que a profundidade é maior do que 2.000 amá, podemos fazer esse conceito de Avlá se a distância entre as quinas desse vale mede até 50 amá. Então, aqui, como quem Rav Yosef sustenta, Delo que Tanakama, Vedelo que Acherim, não como o Tanakama que fala que a profundidade máxima é 100 amá, e não como a Acherim que fala que a profundidade máxima é 2.000 amá. Então você foi além, mais do que 2.000 amá também é suficiente. Então a pergunta é que Rav Yosef não tem base em nenhum dos Tanaim. Uma pergunta contra Rav Yosef. Resposta, tá. Essa é uma fala que Tanakama e Acherim, Shen Chutamishkol e Teoret Kenegdo. Lá se trata de um caso que esse fio que tem um peso, ele não desce realmente 90 graus do chão, ele encosta nos lados desse vale, diminuindo o ângulo menos do que 90 graus. Aí os sábios falaram que se a profundidade é mais do que 100 amá, e a Acherim falaram que se a profundidade é mais do que 2.000 amá, não podemos fazer o conceito de Avlá, desconsiderar esse vale completamente, e fazemos o conceito de Makdirim, calculamos sim a largura desse vale, desconsiderando a inclinação do vale, mas sim a largura interna do vale. Aí os Haimim discutiram, porque Rav Yosef se trata, porém aqui se trata que esse fio que vimos anteriormente, ele desce um ângulo de 90 graus do chão, que é bem íngreme, os sábios não dificultaram a Rafa Rav Yosef para fazer esse conceito de Makdirim, calcular essa largura interna do vale. Se é tão íngreme assim, não é possível ficar de pé com facilidade nessa inclinação desse vale. Aí fala Rav Yosef, mesmo que a profundidade é mais do que 2.000 amá, os sábios facilitaram sim a Halachá. Para
fazer o conceito de Avlá. Pergunta, como se mede realmente isso, se esse vale é íngreme demais ou não é íngreme demais? Ou seja, qual é a distância onde a pessoa está na extremidade do vale e onde a corda está? Não pode ser que a corda está realmente rente à quina do vale. Porque mesmo que a corda não vai estar realmente a 90 graus do chão, mas ainda é íngreme demais. A corda encostando um pouco na inclinação do vale, já inclina um pouco a corda. E aí não pode ser que os Ramim falaram que a pessoa tem que fazer o curso de Magdirim, descer toda essa inclinação do vale com a corda na horizontal, medindo essa largura interna do vale, porque é íngreme demais. Então fala qual é a distância onde a pessoa está e onde a corda está. Agora entendeu que a pessoa vai estar com uma haste, por exemplo, uma vara segurando essa corda. A Maravim me respondeu o sábio Arba. São 4 a 2 metros. Ensinou uma braita Arba. São 4 amot. Ou seja, a pessoa segura uma haste que mede 2 metros 4 amot, com uma corda na ponta e um peso no final dessa corda. E mede se realmente essa corda desce a 90 graus do chão. Então realmente esse vale é íngreme demais. E os sábios não dificultaram essa halakha em relação às leis de Magdirim. Fala Rav Yosef, mesmo que temos aqui uma profundidade de maior que 2.000 amá, podemos facilitar a halakha e fazer o curso de Avlá, se a largura entre as quinas, as pontas do vale, medem até 50 amá, até 25 metros. Porém, se essa corda que está a uma distância de 4 amot, 2 metros, onde a pessoa está na quina desse vale, ela encosta na extremidade do vale, então isso é uma prova que o vale não é tão íngreme assim. Então aqui já discutiram Tanakama e Acherim, que conforme Tanakama a profundidade máxima para fazer o conceito de Avlá, mesmo que a largura desse vale é 50 amot, a profundidade máxima é 100 amá, 25 metros, e conforme Acherim até 2.000 amá. Aí os sábios discutiram com relação a esse caso que eu fiz anteriormente. Continua, a pessoa estava medindo o Tchum e alcançou uma montanha. Mavriou, a pessoa pode desconsiderar essa montanha como se fosse uma área plana, uma vez que a largura dessa montanha vai até 50 amá. Porém, se essa largura da montanha mede mais do que 50 amá, a pessoa não pode desconsiderar essa montanha, a pessoa tem que procurar à direita ou à esquerda um pedaço da montanha que mede uma largura até 50 amá, fazer o conceito de Avlá, desconsiderar essa inclinação, continuar medindo aqui esse tchum até onde acaba a montanha, voltar até a linha que a pessoa estava medindo o tchum e continuar medindo o tchum do outro lado da montanha. Isso foi a Mishnah. A Marava falou Rava. Losham, quando é que se aplica essa halakha de Avlá, desconsiderando a inclinação da montanha como se fosse uma área plana, se a largura da montanha vai até 50 amá, ela beara mitlaqueta será mitocharbá. Essa se for uma montanha com uma inclinação razoável, ou seja, a pessoa subindo em cima da montanha 4 a 2 metros, a pessoa já chega numa altura de 10 tfachim, 1 metro. Aí já fala Rava que é uma montanha e não é parte do chão da rua. Aí falava que existe esse conceito de Avlá, desconsiderando a inclinação da montanha, só considera como se fosse uma área plana, medindo só a largura dessa montanha. Com relação a uma montanha não tão inclinada assim, a pessoa chegar a uma altura de 10 tfachim, 1 metro, a pessoa tem que subir na montanha 5 amot, 2 metros e meio, a pessoa tem que medir toda essa inclinação da montanha como se fosse parte da rua. É como se fosse que a rua ela se eleva e ela desce, e não existe uma montanha aqui. Não podemos desconsiderar essa inclinação da montanha, uma vez que não existe uma montanha que tem uma inclinação razoável, é parte da rua. Essa é a primeira versão do que Rava falou, ou seja, se a montanha ela mede sim esses 4 amot de inclinação para 10 tfachim, 1 metro de altura, então falava se aplica esse conceito de Avlá. Porém, se a montanha tem uma proporção de 5 amot de inclinação para 10 tfachim, 1 metro de altura, não é tão íngreme, não é tão inclinado, então é parte da rua, não se aplica esse conceito de Avlá, temos que medir toda a inclinação da montanha. Agora vou trazer uma outra versão do que Rava falou. Ravuna berid Rav Natan matne lekula. Ravuna, filho de Rav Natan, ensinou o que Rava falou, facilitando a halakha, não dificultando a halakha. Amar Rava falou, Rava, lo shano, quando é que se aplica essa halakha de Avlá, desconsiderando a inclinação da montanha, e la beara mitlaqueta astra mitoch hamesh. É só se for uma montanha que tem uma proporção que a pessoa sobe 5 amot nessa montanha e chega a uma altura de 10 tfachim, 1 metro
sobre essa montanha, mas que não é tão íngreme assim, então os sábios dificultaram a halakha, falando que a pessoa pode lavlir e desconsiderar a inclinação dessa montanha, e só considerar a largura dessa montanha, mas tem que calcular essa largura exatamente. Porém, no outro caso, com relação a uma montanha um pouco mais íngreme, que a pessoa ela sobe nessa montanha 4 amor, já chega numa altura de 10 tfachim, 1 metro, os sábios facilitaram ainda mais a halakha, falando que a pessoa não tem que medir exatamente a largura dessa montanha, a pessoa calcula de cabeça quanto mede a largura dessa montanha e pode continuar medindo o tchum depois dessa montanha. Nas duas versões do que Rav falou, uma versão dificultando mais a halakha, uma versão facilitando mais a halakha. Continua bilvat shelo yetze chutz latchum. Mishnah falou que se a pessoa chega até um vale e esse vale mede mais do que 50 amas de largura, a pessoa tem que ir à direita ou à esquerda procurando uma área desse vale que a distância entre as quinas, entre as extremidades desse vale mede até 50 amá, fazer o conceito de avlá, desconsiderar completamente essa inclinação do vale e a largura interna do vale também, considerando como se fosse uma área plana, e a pessoa pode voltar depois para a linha que está medindo o tchum e continuar medindo o tchum. Fala Mishnah, quando é possível se desviar à direita ou à esquerda para fazer o conceito de avlá no outro lado desse vale, somente se a distância entre esse ponto que mede até 50 amá para o outro lado do vale não está fora do tchum da cidade, mas a distância é mais do que 2.000 amá da cidade. Agora explica por que temos realmente essa condição, Maitamá, porque é necessário que a pessoa faça avlá no local que esteja dentro do tchum da cidade. Podemos fazer avlá fora do tchum da cidade, só para conectar esses pontos das duas extremidades do vale, como se fosse uma área plana, e voltar a calcular o tchum na frente da cidade, naquela linha que já estávamos começando a calcular antes de chegar até o vale. As pessoas não podem chegar até onde fizemos a avlá, mas a avlá causou que esse vale fosse uma área plana. Isso pergunta aqui a Gemara, Marav respondeu o sábio. Gzerá, temos uma cerca rabínica, Shema Yomru. Talvez as pessoas podem se confundir. Midat Rumin Balekan, as pessoas podem ver que fizemos a avlá em certo lado do vale e podem pensar que as pessoas podem andar até lá em Shabbat. Na verdade, está fora do tchum. Por isso, eles proibiram fazer a avlá. Se está fora do tchum da cidade, obrigaram a pessoa a fazer esse conto de Magdirin, que vamos ver o que quer dizer na frente. Continua. Se não é possível fazer o conceito de avlá, se as distâncias dessas extremidades do vale mede mais do que 50 amá, então fala aqui o sábio, fazemos o conceito de Magdirin. Então, se você fala aqui a verdade está no Rabanan, Keitzad Mekadrin. Como é possível fazer o conceito de Mekadrin? O conceito de Mekadrin significa medir a largura interna desse vale ou a largura dessa montanha, desconsiderando a inclinação da montanha. É como se houvesse um túnel embaixo dessa montanha que conecta as duas pontas. É um pouco diferente do conceito de avlá. O conceito de avlá também desconsideramos a inclinação da montanha, porém o conceito de Mekadrin é um pouco diferente, como vimos na Gemara. Fala na case de Mekadrin. Como é possível fazer o conceito de Mekadrin? Tarton keneged libo, Elion keneged margilotav. Com relação a um caso do vale, uma pessoa vai segurar a corda e vai descer um pouco na inclinação do vale e vai segurar essa corda na altura de seu coração. A pessoa que está em cima vai segurar a corda na altura de seus pés. Essa corda vai estar na horizontal. Essa corda mede 4 amot, como vimos na frente. E continuam se deslocando, sempre quando a corda está na horizontal, medindo essa largura interna do vale, porém desconsiderando a inclinação do vale. Se fôssemos medir toda a inclinação do vale, seria uma distância muito maior e ia tomar muito mais espaço do tchum. Agora, medindo com essa corda na horizontal, esse vale não ocupa tanto espaço do tchum assim. Mesma coisa com relação à montanha, uma pessoa fica embaixo da montanha segurando a corda à altura do seu coração. Uma pessoa sobe um pouco na montanha, segura a corda à altura dos seus pés, essa corda vai estar na horizontal. E se deslocam outra vez em cima da montanha, até passar por toda a montanha, medindo quantos 4 amot temos em toda essa montanha, desconsiderando a inclinação da montanha, calculando só a largura dessa montanha. Por a diferença do conceito de avlá, que desconsideramos completamente a inclinação da montanha, o conceito de Mekadrin, que também desconsideramos a inclinação dessa montanha, tornamos essa montanha como se fosse um túnel e passamos essa corda por dentro desse túnel, mesma coisa que fazer esse deslocamento da corda horizontal por toda a altura da montanha. A diferença com relação à montanha é um pouco íngreme. Existe uma montanha íngreme que se a pessoa vai segurar
essa corda embaixo da montanha, na altura de seu coração. E vamos esticar essa corda de 4 amot. Outra pessoa vai estar sobre essa montanha e vai colocar essa corda na altura de seus pés. Essa corda vai se inclinar também. Não vai ser possível deixar essa corda reta completamente. Aí falam os sábios que realmente temos que considerar essa inclinação. Vamos facilitar um pouco a halakha, porém não é tão fácil a halakha como o caso da Avlá, que desconsideramos completamente a inclinação da montanha. Tem situações com relação ao caso de Mekadrin, que sim consideramos um pouco essa inclinação da montanha. Amar Abai, continua a Gemara, falou Abai, na Kitim nós recebemos os Chachamim. Mekadrin ela bechever shel 4 amot. Só podemos aplicar esse conceito de Mekadrin, medir a montanha ou vale com a corda na horizontal, com uma corda de 4 amot 2 metros. Aí podemos medir perfeitamente a largura da montanha e a largura interna do vale, desconsiderando a inclinação do vale. Continua a Gemara Marav Nachman, Amarav Baravua, falou o sábio, Mekadrin lo beglar arufá velo be'aremiklat. Falou o sábio, tem duas halachot que não fazemos esse conceito de Mekadrin, com relação a Iglar Arufá e com relação a Aremiklat. Iglar Arufá significa se no Arem encontramos um falecido entre duas cidades, o Bedin tem que vir medir a distância entre esse falecido e as cidades. A cidade mais próxima tem que trazer uma Iglar Arufá, um bezerro, para um lugar chamado Nahaleitan, é um riacho que nunca foi arado. Tinha que cortar a nuca desse bezerro, lavar suas mãos com água sobre esse bezerro e falar que nós não assassinamos essa pessoa. Isso é uma defesa, uma purificação da sua cidade, que temos uma suspeita que eles sim assassinaram essa pessoa. E fala aqui o sábio, Mekadrin, se temos uma montanha entre esse falecido e certa cidade, Mekadrin, não podemos medir esse comprimento da montanha com essa corda na horizontal, temos que medir completamente a inclinação da montanha e calcular qual é a cidade mais próxima desse falecido. Isso continua a Gemara também, Velo be'aremiklat, não com relação a uma cidade de refúgio. Uma cidade de refúgio significa com relação a uma pessoa que lo aleno assassinou o próximo beshogig involuntariamente. Essa pessoa tem que fugir para uma cidade de refúgio, se defendendo de um goel adam, um parente desse falecido que pode se vingar dessa pessoa que está fugindo. A pessoa tem que entrar dentro do Aremiklat, uma cidade de refúgio, para estar defesa. Não é necessário entrar na cidade de refúgio, a pessoa pode entrar no trum da cidade do refúgio. Esses 2 mil amot, em volta da cidade do refúgio, a pessoa também está defesa. Em relação a esse trum, se temos uma montanha nesse trum, medimos esse trum, incluindo aqui essa inclinação dessa montanha. Não fazemos esse conceito de Mekadrin, diminuindo esse comprimento da montanha, porque me preenche na Torá. Essas duas medidas, a medida de Iglar Arufá e a medida do Aremiklat, são halachot da Torá. E pela Torá, uma montanha, ela mede realmente o seu comprimento, incluindo a inclinação dessa montanha. Essa halachá de Mekadrin é uma facilidade que os outros facilitaram com relação ao Trum de Shabbat, que essa proibição de viajar em Shabbat falou do Trum é uma proibição rabínica, os outros facilitaram a halachá. Falando que a pessoa pode viajar mais do que ele poderia se fôssemos medir todo esse comprimento da montanha, incluindo a inclinação da montanha. Os 2 mil vão acabar antes do que agora acabam. Se vamos considerar que essa montanha tem um túnel dentro dela e a pessoa pode percorrer só essa largura da montanha, na inclinação da montanha, e pode andar mais do que ele poderia se fôssemos calcular toda essa inclinação da montanha. Isso é só uma cura, uma facilidade com relação às leis rabínicas, porque com relação às leis da Torá temos que sim calcular toda essa inclinação da montanha, com relação a Iglar Arufá e com relação às leis de Aremiklat. Isso foi aqui a Gemara. Vamos deixar amanhã uma nova Mishnah com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.